Tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Abreu e sou a pessoa que vou te mostrar qual é o caminho, qual é o passo a passo que você precisa seguir para superar a dor da traição em 4 semanas. Seja para ficar, seja para sair desse casamento. Para mulheres casadas há mais de 10 anos que passaram pela dor da traição e que querem superar a dor da traição. Porque a gente também precisa entender que tem muita mulher que passou pela dor da traição e quer continuar na dor da traição. Paula, isso é impossível que você está falando. Não, não é impossível, não. Porque quando ela tem que medir a mudança que ela precisa fazer para sair da dor ou continuar na dor, ainda existem mulheres que preferem continuar agarrada à dor. Casados há mais de 10 anos, independente, pode ser menos, pode ser menos, pode ser mais, pode ser mais. 20 anos casados, já tive mulheres casadas há mais de 30 anos. Pode sim, tá? Não importa, mulher, se você passou pela dor da traição há 1 mês, há 10 anos, há 20 anos, a dor continua aí. Não importa se foi a primeira traição do seu marido, se você nunca esperava passar por isso, ou se tenha sido de traições repetidas. Não importa. Não importa, inclusive, se você só viu mensagens, né, troca de mensagens no celular, ou se houve um filho fora desse casamento. Vai te ajudar a encontrar um passo a passo para superar a dor da traição, tá? Porque o marido trai, sai de casa, parece estar triste, sente falta, mas se nega a voltar para casa. Podem ser vários motivos. Como eu não conheço a tua história, como eu não conheço como a sua mente funciona, como a mente do seu marido funciona, a gente trabalha por hipóteses. Porém, aqui dentro da jornada lógica dos relacionamentos, que é a minha mentoria fechada de 4 semanas, nós trabalhamos essa ferramenta para entender como a sua mente funciona e como a mente dele funciona. Então, a gente consegue ser muito mais pontual. Mas me parece, pela sua fala, que ele pode ter um tipo de mente desse marido caladão, que é aquele tipo de mente que sabe que fez errado, tem dificuldade de lidar com esse erro e prefere se afastar ao ver o outro sofrer pelo erro que ele cometeu, tá? É bem possível que isso possa estar acontecendo e ele não quer voltar para casa porque ele não sabe lidar com o seu sofrimento. Então, quando a gente se cura, quando a gente supera a dor da traição, a gente também ajuda os nossos maridos se a gente quer dar mais uma chance para esse casamento, tá? A dor rasga por dentro, rasga mesmo. A gente escuta, né? É como se fosse um chão. Outro dia eu vi isso de uma aluna. Ela falava assim, Paula, a sensação da traição para mim é como se o chão ficasse craquelado. Começa a quebrar, sabe? Igual o desenho do Pica-Pau, que começava a quebrar e você cai para dentro daquele buraco que parece ser sem fim, né? O meu me traz, sai de casa e volta de novo. Olha só que interessante. A sua fala me mostra uma dificuldade somente, ou um erro, né? Somente do marido. Se ele faz o que faz e você continua aceitando, ele entende que não importa o que eu faço, ela ainda assim fica. E é por isso que essa jornada toda foi pensada em você, mulher. Paula, mas foi ele que traiu. Mas a jornada é pensada em você por vários motivos e você vai começar a entender aqui comigo. Por quê? Porque se ele continua traindo e você continua aceitando, você precisa olhar para você, para a tua história, para se curar. Por que que ainda assim você fica? Porque com certeza aí tem uma história de dependência. Tem uma história de uma dor, de um abandono, de uma rejeição, de não ser suficiente para conseguir viver feliz numa outra relação. E ainda assim, você encontra motivos para ficar. Então, olha só, essa relação é uma relação dolorida, é uma relação sem equilíbrio, é uma relação adoecida, e é claro que toda relação adoecida tem espaço para uma traição, mas ainda assim eu escolho ficar. Enquanto eu não faço essa mudança, enquanto eu não entendo por que eu fico, mesmo sendo doído, mesmo recebendo tão pouco, essa relação nunca tem como ser saudável, nem com esse marido e nem com nenhuma outra relação, tá bom? Estou me sentindo muito bem desde ontem. Pensei em tudo que você falou. Fui à academia, nem liguei para nada que o meu esposo estava fazendo. Pensei somente em mim. Que bom, fico muito feliz em saber disso. E todo o nosso método é baseado em conhecimento, prática e repetição. Então, você recebeu o conhecimento, você praticou, agora você precisa repetir, tá? E é repetir mesmo, tá, gente? É o tempo todo dentro dessa consciência. Quando eu conheci,
tive acesso a todo esse conhecimento, muitas vezes eu me deparei dizendo assim, ai, que saudade da minha ignorância. Por quê? Porque era mais fácil quando eu não sabia. Porque eu xingava, porque eu colocava a culpa no outro, porque eu não precisava fazer as minhas mudanças. Quando a gente tem acesso a esse conhecimento, nós temos o poder de decidir. Então, isso nos traz mais trabalho mesmo. Mas nós precisamos insistir, nós precisamos repetir naquilo que a gente aprendeu e naquilo que a gente percebe que está trazendo resultados para a gente, tá? Porque a nossa mente, ela é preguiçosa. Então, ela sempre vai querer o caminho mais curto. Então, o caminho mais curto é ficar lá, procurando no celular para ver o que ele está fazendo, stalkeando as redes da outra pessoa. É muito mais fácil do que eu ter que me arrumar, do que eu ter que vencer, né? A minha dor, a minha preguiça, a minha procrastinação. Então, é um processo. Mas você vai ver só que hoje é difícil, amanhã fica menos difícil um pouquinho, depois menos difícil, um pouquinho mais fácil, até que isso se torne um hábito na sua vida. E eu espero que você esteja aí com a gente durante toda essa mega maratona, para que você possa ir ainda mais longe, tá? Eu sempre fui muito ciumenta e às vezes acusava sem certeza e acabou na traição, né? Separei por 3 meses e me envolvi. A gente vai falar sobre isso aqui, mas só dando um spoiler para vocês. A gente sempre fala que dar o troco nunca é a melhor solução, tá, gente? Por quê? Porque eu posso falar, dar essa resposta por qualquer um dos 4 pilares que nós trabalhamos dentro da jornada lógica dos relacionamentos. Mas um deles é a nossa questão energética. Então, assim, você está vinculado energeticamente através da intimidade sexual com o seu marido há muitos anos. E aí você, sem curar essa dor, sem olhar para essa dor, você vai e se envolve com uma outra pessoa, tendo um vínculo energético que, gente, presta atenção, esses vínculos energéticos, eles são indissolúveis. Você não consegue romper. Então, por mais que tenha sido uma noite só, por mais que tenha sido por vingança, por mais que tenha sido só para dar o troco, esse vínculo, essa intimidade sexual é um vínculo para a eternidade, tá? Então, se você não quer carregar esse vínculo com você, para quem está me ouvindo aqui, para quem teve vontade, mas ainda não fez, esse é o meu olhar para vocês, tá? Meu conselho, principalmente se você ainda quer restaurar o seu casamento, tá? Esses vínculos energéticos sexuais são vínculos para toda a vida. Mesmo que você diga que tenha sido uma noite só, mesmo que você diga que tenha sido por vingança, não importa. Você vinculou aquela pessoa, aquela energia a você. E se você volta para o seu casamento, você volta com a energia dessa outra pessoa para o seu casamento também. Então, como se já não fosse, né, desafiador ter que limpar, né, olhar para esses vínculos da traição, você ainda está trazendo mais um vínculo. Então, isso pesa na relação e afasta vocês no final de tudo, tá? Muitos dos erros que vocês cometeram, que vocês estão me acompanhando, vocês com certeza não teriam feito se vocês tivessem acesso a esse conhecimento antes de ter feito. Eu tenho certeza disso. Ele mandava mensagem dizendo eu te amo para outra, mas me disse que era mentira, que falava só por falar. Mas como acreditar? Olha, tem uma coisa dos homens que é muito real e tem um tipo de mente que utiliza muito disso, que é o tipo de mente do marido controlador, que isso pode ser muito real, sim. O marido controlador, ele é frio. Ele faz o que precisa ser feito até ele conseguir aquilo que ele quer. Não importa, sabe? Eu não estou dizendo que o seu marido é uma pessoa má, fria, não. Mas é como a mente dele funciona. E uma mente de um marido controlador, ele vai fazer o que for preciso, inclusive mentir, dizendo que ama, só para conseguir aquilo que quer. Então, se ele quer uma noite de sexo e ele sabe que ele precisa dizer eu te amo para conseguir essa noite de sexo, ele vai fazer isso, mesmo que ele não tenha nenhum ou qualquer sentimento por essa pessoa, tá? Essa é como a mente dele funciona. Vocês vão entender os 5 tipos de mente, como elas funcionam. E dentro da jornada, que é a minha mentoria fechada, nós temos uma ferramenta para medir exatamente quanto tipo de cada mente você tem, quanto cada tipo de mente o seu marido tem, e aqui dentro a gente olha os cruzamentos de tudo isso. E aí a gente consegue entender por que essa traição aconteceu, por que se isso é uma mentira ou não é uma mentira, o que esperar do seu marido agora, o que não esperar desse marido, e aqui dentro nós conseguimos ter todas essas respostas, tá?
Casada há 20 anos, traída há 3 anos e dói como se tivesse sido hoje. Exatamente. Isso é um sinal claro, tá? De que você não superou a dor da traição. E assim, gente, se tem uma coisa que na traição não ajuda, diferente de outros casos, é o tempo. Quanto mais tempo eu levo para tentar superar essa dor sozinha, mais essa dor vai embrenhando dentro de mim, sabe? É como se eu e essa dor nos tornássemos uma só. É fazer agora separar aquilo que você misturou. Você está passando por essa dor, mas você não é essa dor. Você está passando por essa dor, mas você não é a dor, tá bom? Porque ele traiu e de tanto insistir, ele confessa e vira uma pessoa, mas depois faz de novo. Existem vários motivos para isso também. E o motivo principal é vocês não estão olhando para a causa raiz. Então, assim, vocês voltam, têm uma conversa, provavelmente sem ajuda profissional, acha que aquilo está resolvido, porém, ele continua tendo buracos, né? Esse casamento continua tendo lacunas, buracos, que são dados, gente, por necessidades não atendidas, assim também como padrões de histórias familiares, ok? Enquanto eu não olho para isso e acho que resolvi, eu estou aqui na pontinha do iceberg. Mas tudo isso aqui embaixo ainda não foi resolvido. Enquanto isso não foi resolvido, a traição vem novamente para te mostrar, ó, eu tenho uma mensagem para você. Aí você faz de conta que entendeu. E aí a traição vem de novo na sua vida. Essa traição está querendo te trazer uma mensagem. Olha para ela. Enquanto você não olha para a causa raiz, ela vai continuar se repetindo na sua vida. E se você não olha para a causa raiz, os seus filhos vão passar pela mesma dor até que alguém olhe para essa mensagem, tá? Gente, é igual prova de matemática. Ou você passa ou você repete, tá? É muito interessante como a nossa mente generaliza, omite e distorce. Então, você não pode dizer por mim, e eu também sou mulher. Então, todas as mulheres que não têm esse conhecimento. É muito importante que você saia desse mundo generalista. Ah, todo mundo trai. Todo homem que trai não ama. Todo homem que trai é falta de caráter. Todas as mulheres. Já comece saindo desse lugar. Comece olhando para você, para a tua história. O que é que você pode fazer diferente, tá? Tá fazendo um mês que aconteceu comigo. Todos os dias eu estou tentando não voltar para aquele lugar, né? É muito difícil. Tenho me cuidado cada dia mais. Estamos tentando juntos. Então, é muito bom que vocês estejam alinhados para tentar um novo movimento que a gente chama aqui dentro de amor à segunda vista, tá? Porém, Flor, eu já preciso te dizer que sem a base do conhecimento não existe reconstrução. Não existe. Se você falar para mim que você vai conseguir reconstruir seu casamento só por amor, desculpa, não vai. Não vai. Porque dentro desse amor, existe um amor que cura, existe um amor que adoece. E normalmente, quando a gente não tem a base do conhecimento, a gente faz o que faz pelo amor que adoece e não pelo amor que cura. E é por isso que a gente tem visto tantos divórcios por aí. Então, eu recebo muitas mulheres que se separaram por causa de uma traição, entraram numa nova relação, passaram pela traição novamente, saíram dessa relação, foram para uma outra relação. Então, pensem comigo, tá? O amor não é a base. A base é o conhecimento que sustenta o amor. Nunca se esqueçam disso, ok? Não estou sabendo lidar com isso, porque eu não mereço agora ficar igual um santo. Perto de mim, ele falou que não troca de mulher. Como vou entender isso? Existem várias coisas, Flor, que você precisa entender. A primeira delas que você precisa se colocar é: toda relação, todo casamento é feito de duas pessoas, ok? Essas duas pessoas têm um peso dentro da relação. Qual é o peso, Paula? Ó, os dois juntos dão 100%, que é uma relação completa. Isso significa que cada um tem os seus 50% dentro dessa relação. Gente, isso é o básico para a gente começar a entender todas as dinâmicas que adoecem a nossa relação. Então, ó, minha relação é feita de 100%. 50% meu marido, 50% eu. Dentro desse 50% está incluso tudo aquilo que dá certo na nossa relação,
mas também tudo que dá errado. Seja porque eu estou dando demais na minha relação, mais dos meus 50%, ou menos dos meus 50%. E o meu marido, a mesma coisa. Então, dentro dessa relação, nós precisamos, cada um, estar dentro do seu 50%, tá? Preste atenção nisso. Então, não é nem santo e nem diaba. É esposa lado a lado. Qualquer coisa que você tente fazer diferente vai trazer problemas para essa relação, tá? O meu me traiu, não assumiu a traição e ainda não quer sair de casa. Aí é uma questão de posicionamento, que é o seguinte: ele faz o que faz e como eu reajo ao que ele faz. Porque, gente, é impossível tudo continuar do mesmo jeito quando eu começo a fazer as minhas mudanças, tá? O meu marido me traiu por diversas vezes, perdoei todas. Não esqueci, claro, mas perdoei e aprendi a me colocar em primeiro lugar. Temos 25 anos. Espero que essas traições não tenham continuado. Mas se a causa raiz não é olhada, gente, quando a gente fala assim, de olhar para nós, de cuidar mais de nós, esse é um dos pilares. Esse é o pilar 1 dentro da jornada lógica dos relacionamentos. Mas nós temos 4. Olhar para nós, cuidar de nós é o primeiro. Mas existem outros 3 que nós precisamos olhar. Por isso que a jornada lógica dos relacionamentos, ela é tão eficaz e ela é tão rápida. Porque ela aborda os 4 pilares de um ser humano. As nossas crenças, a nossa mente que mente para a gente o tempo todo, as nossas histórias e a energia do qual a gente cria a nossa própria realidade. Por isso que ela é tão rápida, por isso que ela é tão eficaz, tá? Casada há 19 anos e 2 filhos fora do casamento. Toda vez que eu não olho para a causa raiz, eu vou tendo cada vez mais consequências, até que eu olhe realmente para a causa raiz. Então, filhos fora do casamento é o ponto alto. Gente, pensa comigo assim, ó. Pensa comigo assim. Eu saí na chuva, eu não me cuidei. Aí depois eu peguei friagem. Aí eu comecei com uma tosse, mas eu não cuidei. Aí eu comecei a espirrar muito, mas eu também não cuidei. Aí eu comecei a ter falta de ar, eu também não cuidei. De repente eu parei no hospital com uma pneumonia grave. Tudo, vocês vão vendo que você não tem uma pneumonia do dia para a noite. Você vai passando por sinais que você não curou. Por sinais que você não deu conta de olhar, porque não sabia, porque era muito dolorido, enfim, seja qual for o seu motivo. Então, filhos fora desse casamento é uma compensação máxima de todos os outros sinais que você não conseguiu olhar, tá? Você, o seu marido, só que eu sempre falo mais das mulheres porque a energia feminina tem esse poder, né, de se aprofundar, de aprender, de ensinar, tá bom? Como olhar para a causa raiz sem se culpar. Não existe, aqui dentro a gente não fala de culpa, porque a culpa é infantil, tá? Aqui dentro nós falamos de responsabilidade. Então, se eu falei de 50% de tudo que dá certo, de tudo que dá errado, eu também preciso olhar para 50% de responsabilidade de cada um. Qual foi os 50% desse marido? Qual foi também os meus 50% do que eu não vi? Aonde eu estava? Para onde eu estava olhando quando tudo isso estava acontecendo no meu casamento e eu não via? Peguei conversas no celular dele e localização no final do ano passado. Ele nega até hoje. Perdoei, mas não confio mais. A gente não pode ficar só na questão da desconfiança. Mas a gente começa a criar uma nova confiança quando? Nós começamos a criar uma nova confiança quando a gente começa a dar um novo início nessa relação. Presta atenção. O que dá mais errado nos casamentos é quando a gente passa por uma desconfiança como essa, ou quando a gente passa pela dor da traição, e a gente quer continuar do mesmo ponto em que a gente parou, tá? Quando a gente quer continuar do mesmo ponto que a gente parou. Isso é um grande problema. Porque nada mais pode ser igual como era antes. Nada. Nada. Meu marido trabalha em bar, sou muito insegura. Essa é uma crença sua, Florzinha. Sabe por quê? Porque as traições acontecem dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro da academia, dentro do consultório médico. Isso não é um motivo. Isso não é um motivo, tá? Desde que a sua relação esteja muito bem estabelecida, isso deixa de ser motivo, tá?
Meu marido me traiu após eu perder a minha mãe. Ele disse que estava carente. Esse é um grande buraco, Flor. Esse é um grande buraco. Você vai falar assim, nossa, mas ele não entende, mas ele não via a minha dor. Enfim, tá? Realmente ele não teve estrutura, não teve conhecimento, não teve entendimento para fazer de uma forma diferente. Mas esse movimento que você me trouxe é um movimento muito real. Então, olha só para você entender. Eu tô aqui, o meu lado é o lado do meu marido. Porém, quando eu saio desse lugar e me viro para ir de encontro com a minha mãe, né? Pode ser por um momento de doença, alguma outra coisa, eu saio desse lugar. Esse lugar fica livre. E é aqui que você acaba trazendo um buraco para essa relação. Faz sentido isso para você? Então, essa traição aconteceu porque aqui existia um espaço vazio. Então, todo mundo que me pergunta qual é a raiz, né? Qual é a nascente dessa traição? Sempre um espaço vazio. Sempre quando alguém está fora do seu lugar. Meu marido curte fotos de outras mulheres e conversa no Instagram. Hoje me sinto inferior a todas as mulheres, me sinto mal. Provavelmente ele deve ter uma necessidade de se aparecer. E isso também está dentro de um dos tipos de mente, principalmente do tipo de mente do marido perfeitinho. Você vai entender isso lá dentro da mega maratona, tá? Mas isso não justifica. Isso falta posicionamento seu, e essa falta de posicionamento seu deve vir já da sua falta de autoestima, da sua falta de autoconfiança. E quanto mais ele faz, mais você diminui a sua autoestima e menos vocês conseguem se conectar. E vai deixando do jeito que tá e vai trazendo mais distanciamento e ele vai repetindo mais do que ele faz e você se distanciando cada vez mais. E aí, nesse lugar, não tem solução. Então, qual é o primeiro lugar que você precisa olhar? Pare de olhar para ele primeiro. Comece a olhar para você. Volte a ser a mulher apaixonante que você foi no início de tudo. E nada precisará chegar ao fim, tá bom? Meu marido me traiu e vai fazer 8 dias que descobri. Sou casada há 17 anos e temos 2 filhos. Ainda estou bem mal. E que bom que você está aqui e conseguiu essa ajuda, esse conhecimento em tão pouco tempo. Tem mulheres que passam por essa dor há 10 anos, 15 anos, 20 anos. E você está aqui agora para poder receber todo esse conhecimento. Meu marido me traiu depois de 16 anos. Coloquei ele para fora e agora ele quer fazer de tudo para voltar, me reconquistar e retomar a família. Que bom que ele se mostra arrependido. Porém, gente, esse é o ponto crucial depois de uma traição. O problema é lógico que o melhor dos mundos seria se essa traição não tivesse acontecido. Mas já que ela aconteceu, o grande problema das relações é o que fazer depois que essa traição acontece na nossa vida. Então, que bom que você está aqui agora para entender. Se você quer continuar essa relação, qual é o passo a passo que você precisa seguir? E mesmo que você não queira mais essa relação, qual é o passo a passo que você também precisa seguir, tá? Tem muito marido que fala que quer voltar, que quer o perdão, que quer a família de volta. Só que a gente só vai saber se isso realmente é uma verdade ou não quando a gente começa a fazer as nossas mudanças e esse marido também começa a fazer as mudanças por conta própria. Quando esse marido começa a ter resistência para essa mudança, mesmo sem eu pedir, é do tipo, eu quero voltar, mas eu quero que tudo continue a ser como era antes. E aqui você começa a ter uma grande resposta. Será que eu devo ficar ou realmente sair desse casamento, né? Obrigada, nossa, foi muito bom ouvir isso. Deus te abençoe, amém. É possível flerte sem intenção real de trair? Não. Eu fiz até um post para vocês, depois vocês olhem lá no meu feed no Instagram, do Facebook, tem também, porque ele é um carrossel. Ele fala sobre as 4 fases da traição. E a primeira fase da traição é a troca de mensagens, é o flerte. Por quê? Porque você começa a se tornar íntimo da outra pessoa. Por isso que as traições sempre acontecem com uma amiga de trabalho, com pessoas próximas da família, porque é com quem você começa a ter mais intimidade. Então, sim, os flertes já são um início. O flerte, ele aguça a sua imaginação de como seria aquela traição. E aí, aquela vontade de querer saber mais de como seria, potencializa essa traição, tá? Por quê? Porque a nossa mente é muito curiosa. É ou não é? A nossa mente é extremamente curiosa. A traição começa sempre através das redes sociais. Todas as vezes foi assim.
ele dá espaço e a pessoa também acaba se encontrando e saindo. É exatamente o que eu tô falando. Esses flertes é o início de tudo. É o início de tudo. Porque ele vai despertando a desconfiança, né? É algo, gente. Vocês já se apaixonaram um dia? Sim, de saber, de querer encontrar aquela pessoa, de querer saber o que ela está fazendo agora, aonde ela está, com quem ela está. Então, isso é um combustível, tá? Então, vejam lá esse post, porque eu falo sobre as 4 fases da traição. Meu marido me traiu com uma cliente dele, que era garota de programa. Gente, quando você vem para Mega Maratona, você entende que a pessoinha em si, a terceira pessoa, não importa da onde ela vem, se ela é garota de programa, se ela trabalha com ele, se é no bar. Gente, isso é insignificante, tá? Dentro do conhecimento que você recebe aqui dentro da Mega Maratona. E quando você recebe esse conhecimento, você vai entender o porquê, ok? Lembrando que toda traição vem para te mostrar algo que você não está vendo e que está vindo como uma mensagem tanto para você quanto para o seu marido de uma mudança que precisa ser feita nesse sistema, ok? Isso é a base. Isso é aquilo que está embaixo do iceberg. Então, todo mundo sabe o que é um iceberg? Aquela geleira que fica no mar, que aparece a pontinha assim, aquela que afundou o Titanic. Tem a pontinha aqui, né? Parece tão pequenininha, mas aqui embaixo, ó, ela é gigante. Então, quando você me fala da traição, a traição é essa pontinha aqui em cima que você tá vendo. E ela é uma proposta para te falar: olha o que tem aqui embaixo. É para isso que você precisa olhar, tá bom? Aqui ninguém tá falando em esquecer e aqui ninguém tá falando em perdoar. Ninguém aqui tá falando em ficar nesse casamento e ninguém aqui tá falando em sair desse casamento. E isso vai ser uma decisão que você toma depois do conhecimento, beleza? Ó, beijo para você.